gente vai iniciar, vou fazer a prece, para a gente não ter assim muito tempo, já aproveitar o tempo de Bruno, que já veio aqui, né, de tão longe. Então, agradecendo ao Pai, ao nosso divino amigo, nosso governador, Jesus querido, toda a espiritualidade amiga, nosso protetor, agradecendo esse momento, essa chuva sagrada que molhou a terra, o ar ficou mais leve, e assim, Pai, nós agradecemos a este dia e a esta oportunidade de estarmos aqui, de estar aprendendo a servir, e assim aprendendo a servir, querendo rogar a Ti, Jesus, cuidando de nós e deste planeta, desse país, de todos nós, para assim, cada um de nós, a cada dia, mudar dentro de si, mudar para melhor, para ser feliz, mudar para sim auxiliar aqueles, Jesus, que coloca para recebermos. E assim, muito feliz, envolvendo o nosso querido irmão Bruno, para que ele possa, sim, trazer hoje o Evangelho, a sua mensagem, Jesus querido, para que ela possa calar fundo no nosso coração e assim, cada vez mais ouvindo, nós possamos mudar, como sempre o nosso querido Marcos nos fala, nos transformar para melhor. E assim, Jesus querido, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Bruno, seja bem-vindo. Eu conheci o Bruno através de uma outra pessoa, que é o Pedro, né? Ele que me deu o telefone dele, e a gente convidou, e ele vem de longe, Carapicuíba, Osasco, ele faz palestra, ele grava, tá? Ele filma, porque depois ele põe lá no canal dele. Depois eu encaminho para vocês o link do canal do Bruno. Fica à vontade. Obrigado, Bruno. Já tem a sua água aí, né? Sim. Querendo mais, você me avisa que eu quero outra. Tá ótimo. Caríssimos irmãos e irmãs, então uma boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi a essência ao nosso caminho, verdade e vida, Jesus, o nome Messias, o Rabi da Galileia, como também daquela que consideramos a nossa mãe maior de todo o nosso sistema solar, Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre, a cúpula espiritual aqui do Missionários da Luz, a qual com grande alegria, como bem disse a Neide, estamos pela primeira vez, pegamos sim uma grande chuva, alguns pontos de alagamentos, mas tudo faz parte do processo evolutivo, tudo faz parte dos testes existenciais que nós, seres eternos, espirituais, reencarnados, precisamos atravessar, para que saibamos se somos cônscios ou não de nossas responsabilidades, junto a essa terceira revelação ao Consolador prometido, Jesus. E quando do aceite do convite da irmã Neide para que aqui eu pudesse estar pela primeira vez, lembrei de André Luiz, porque não teremos também próximo do final de nosso material aí o seu contributo, já que o nome a qual leva essa casa é a terceira obra da sua coleção. Primeiro é Nosso Lar, depois Os Mensageiros Missionários da Luz, dentre tantas outras, aí quase 20 obras de André Luiz. Que possamos, assim, com essa alegria de aqui podemos estar pela primeira vez na casa, nesta terça-feira à noite, fazer com que, quem sabe, com mais uma temática do Testamento de Jesus, da segunda revelação e da nossa querida codificação, que é a terceira revelação, sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos a essa casa de luz. E logo de início, queridos irmãos e irmãs, já deixei algumas imagens aqui a qual extraí e também a coloquei quando estive domingo pela manhã lá no Bezerra de Menezes, São Miguel Paulista, praticamente dentro do conteúdo que eu apresentei lá, vou apresentar aqui também. Já extraindo essa imagem, vídeo convertido em GIF, com algumas, inclusive na parte 1, situações que acontecem muito no mundo espiritual, junto à nossa esfera, a tridimensional da materialidade, para com o que nós, humanidade, século XX, terceiro milênio, ainda cometemos por meio dos demandos, dos vícios, das nossas invigilâncias,
do pouco orar e vigiar e outras mais situações que nós já deveríamos estar empreendido com tanto conteúdo e bagagem que nós, por exemplo, aqui em Missionários, alguns que recebemos, e muitas vezes não empreendemos a tão imprescindível reforma íntima que já deveríamos em potencialidade estarmos empreendendo em nossas vidas. Mas é importante que não julguemos, já disse Jesus, não julgueis para não ser julgados. Não é o nosso objetivo, inclusive, fazer com que nesta temática que nós iremos trabalhar, ou seja, carnaval e a atmosfera espiritual, dizer que as pessoas estejam erradas ou que não deveriam estar vinculadas a esse tipo de situações que ainda acontecem em nosso órgão, principalmente aqui no nosso querido Brasil, que deverá ser o coração do mundo e pátria do Evangelho. Não é o nosso objetivo qualquer prejulgamento, muito pelo contrário, que cada um, por meio do seu livre-arbítrio, relativo jamais ao absoluto, possa fazer o que bem deseja de suas vidas, sabendo o que é errado, sabendo o que é certo, aos cônscios minimamente despertos, lembrando de Jesus dizendo que o plantio é livre e a colheita é obrigatória, enfim. Então vamos trabalhar com uma determinada leveza em alguns pontos, mas também em outros com grande responsabilidade, até porque estamos praticamente findando esse período, pelo menos nos desfiles entre São Paulo e Rio de Janeiro. Lógico, existem alguns bloquinhos aí ao longo de outras regiões do nosso país, mas está tudo certo, respeitemos e que cada um possa, a cada dia que passa, buscar o seu despertar e ser feliz. Cumprir com a sua programação reencarnatória, eis o convite que haveremos aqui de trabalhar para com os queridos irmãos e irmãs. Iremos trazer aqui um grande contributo do querido irmão espiritual Manuel Filomeno de Miranda, que tanto trabalhou com o nobre Divaldo Pereira Franco, que voltou para o mundo espiritual aí praticamente um pouco mais para frente dos meses iniciais ali de 2025, não me recordo se foi em maio, junho. Foi maio, né? Que Divaldo desencarnou. E esse querido irmão espiritual Manuel Filomeno de Miranda muito nos contribuiu, principalmente no campo da obsessão e desobsessão. Então existe uma aula grande de livro que podemos estudar. Então esse irmão vai nos ajudar muito acerca deste tema, trazendo os pontos que ocorrem neste mundo espiritual, nesses auxílios e nesses portais das zonas umbralinas, como já dizia André Luiz, lá umbral grosso, umbral médio, por nossas invigilâncias. Então vamos nos utilizar de duas obras mestres para que o conteúdo mais extenso deste material estejam nelas embasadas, como por exemplo a obra Nas Fronteiras da Loucura e também a obra Entre Dois Mundos. No final, como eu disse, teremos aí a participação do irmão espiritual André Luiz, como de Emmanuel, e assim veremos que no término desse nosso material sairemos sim com uma responsabilidade maior, mas leves na consciência de que cada um está no seu degrau evolutivo, tanto moral como intelectual, as duas asas que cada um de nós, seres espirituais, precisamos as desenvolver por meio das sucessivas encarnações, e assim vamos caminhando e fazendo com que venha valer a pena os nossos esforços neste momento ímpar da humanidade, século XXI, terceiro milênio, acabamos de findar um quarto de nosso século, transição planetária, portanto também esse querido irmão espiritual Manuel nos trouxe para conhecimento. Então o conteúdo é amplo e as suas obras obviamente também são, por que não dizer que vamos trabalhar também com a Revista Espírita, que faz parte da codificação kardeciana, lógico, lá desde os livros de 1858 a 1869, praticamente 12 anos ininterruptos que Kardec entrevistou os amigos espirituais. Cada uma dessas edições praticamente é um livro, 300 e poucas páginas, então é um conteúdo relevantíssimo para a nossa expansão de consciência. Então, lógico que a Revista Espírita, por meio do codificador e Boletim Leon Denis Arrivaio, Allan Kardec há de também contribuir conosco com mais um tema imprescindível às nossas consciências. Então vamos trazer logo ali na praticamente antepenúltima edição, já que vai até 869, 1867,
os conceitos iniciais de Allan Kardec que podem estar atrelados ao tema que nós estamos iniciando o nosso trabalho, vem dizer que o Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem a população invisível do nosso orbe, que estão no espaço e entre nós, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. De tal sorte que, quando nos acreditamos sós, temos constantemente testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Há pouco falei sobre André Luiz. E como vamos recordar de André Luiz quando ele disse em certa oportunidade que isso que não é no século XX, nós estamos no século XXI. Ele dizia que na média para cada ser encarnado tem ali aproximadamente 10 irmãos espirituais, só nos observando em pensamento, em atos que nós estamos concretizando, ou os que deveriam ser por nós concretizados. Portanto, o conteúdo que nós recebemos, por exemplo, aqui na Cidade Líder, no Missionários da Luz, então, vejamos a responsabilidade de termos a certeza de que absolutamente nada fica oculto para os que estão na quarta dimensão, na erraticidade, no mundo espiritual, na verdadeira vida. O plano de viver a colheita obrigatória, dando o que se recebe, façamos ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, para que assim, olhe a importância ímpar desse momento reencarnatório que nós estamos. Afirmamos os irmãos espirituais que atualmente pouco mais de 8 bilhões estão acoplados em um corpo físico, mas também afirmamos eles que o mundo está buscando por meio das intermináveis filas a que voltar por meio da reencarnação. Somamos quase 25 bilhões de seres nas duas dimensões, buscando passarem para o próximo grau evolutivo do nosso orbe. Terceiro nível de um estágio evolutivo das muitas moradas da casa do Pai, que é o mundo de regeneração. Então, assim, quando nós estamos buscando nos esforçar para fazer o bem, empreender a reforma íntima, sermos artífices, exemplos na prática, mais do que bem falar, do que tentar convencer ou impor-se ao trem por meio da fala, estamos sendo bons instrumentos para Deus, a fonte criadora, por meio de nós que estamos encarnados, e também para estes, os ditos invisíveis, na sua grande maioria. Eu, por exemplo, sempre trabalhei na sustentação nos trabalhos mediúnicos. Há poucos anos comecei na parte de orientação também, mas não tenho nenhuma faculdade mediúnica aflorada, principalmente a de clarividência, ou seja, o terceiro olho não funciona, pelo menos até o momento, nessa atual encarnação. Mas está tudo certo. Já dizia Jesus, bem-aventurados são os que não enxergam, mas obram. Logicamente que, em outras palavras, ele nos afirma isso, dizendo-nos que, por exemplo, olha o oxigênio. O corpo físico repousa durante a madrugada todos os dias. Não enxergamos. Alguém consegue ficar 5 minutos que seja durante a madrugada sem respirar? Enxergamos o oxigênio? Então precisamos vê-lo, palpá-lo, para que entendamos que ele exista em nosso orbe ou em qualquer canto deste universo? Não. É a fé raciocinada. É a certeza de que dias melhores virão quando assim botarmos em nossas mentes espirituais que transcendem as materiais, que somos responsáveis para que caminhemos juntos de mãos dadas para a felicidade. Um dia, na perfeição relativa à condição de criatura já mais absoluta, porque só o Pai, a fonte criadora, Deus, pode obter. Concordam comigo, queridos irmãos e irmãs, que é o que divisamos em Jesus. Atingiu na condição de criatura a perfeição relativa, obviamente tendo condição de estar nos mundos celestes e divinos, mundos transitórios, quinto nível de estágio evolutivo, onde o capítulo 3 e o item 4 lá do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz de informação, até pelo menos no prezado momento, 5 níveis de estágio evolutivos nós, espíritos, podemos atingir. Passamos pelos primitivos, estamos no final de provas e expiações, almejando adentrar na regeneração, depois mundos ditosos e felizes, e enfim, cheguemos aos mundos celestes e divinos. Anjos, arcanjos, serafins, cristos planetários, governadores de sistemas solares, de galáxias, lá podem, de forma a entrar e sair a hora que eles quiserem, porque já fizeram a sua parte. Nada mais precisam aprender no lado da moral, como também no lado do intelecto. Então é de grande responsabilidade sermos exemplos aos que estão ao nosso lado, nas duas dimensões
da vida. Então aqui temos algumas imagens que infelizmente acabam deturpando aí esforços de muitos de nós que queremos ser pessoas idôneas, corretas, muitas inclusive vinculadas a dogmas religiosos que podemos nos escandalizar, mas volto àquela situação, não podemos julgar, temos que respeitar. Existe as leis, existe a Constituição de 1988, existem as leis federais, estaduais, municipais. Então, cabe a essas ventilações devidas providências, se assim cabível for, apenas então somente façamos a nossa parte de conscientes de aqui estarmos vinculados aos missionários da luz na cidade de Líbia, buscarmos a cada dia que passa, quando daqui sairmos dessa estrutura física, sermos melhores para com os nossos semelhantes desde o princípio. Tem gente que lá estagia no reino mineral, até nós que estamos no reino nominal. Vamos adentrar então e vou fazer uma intercalação, queridos irmãos e irmãs, para que dentro dos capítulos que são diferentes dessas duas obras, eles estejam em conjunto e assim possamos acompanhar que elas estão com assuntos bem semelhantes dentro da proposta que nós estamos aqui trabalhando. Então vamos começar primeiro com Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno, lá no item 19, ou seja, no capítulo intitulado Convite ao Otimismo, tratando sobre as faixas vibratórias em torno do nosso orbe. Ele dizer, logo depois que eu retornava à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra, isso naquelas incursões que ele fazia nos resgates, nos aprendizados lá no mundo espiritual, faixas vibratórias concêntricas, que aí envolviam desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano da crosta de nós, os seres encarnados, compostas de elementos que me escapavam, eram e são, no entanto, vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes deste planeta, que de alguma forma sofrem a condensação perniciosa. Vem ao encontro do que falamos há pouco sobre a invigilância. Nenhum de nós está isento de cair nessas tentações que o mundo busca nos despejar pelos meios de comunicações para que prejudiquemos o nosso contrato consciencial, existencial desta reencarnação. Olha que é transcendente quando Cristo convidou-nos, sugestionou-nos que sempre buscássemos a oração, a conexão com Deus, a conversa sincera e a vigilância sobre os pensamentos primeiro, para depois os atos possam ser mais assertivos e não errôneos como foram por nós empreendidos nas reencarnações pretéritas. Então, Emmanuel nos alertando sobre essa responsabilidade dessas invigilâncias que acontecem e que logicamente atraem os seres espirituais em ignorância, em desequilíbrio, os ditos obsessores. A partir do momento que a humanidade buscar comportar-se de uma forma equilibrada, consciente de suas obrigações nas 24 horas por dia e nas duas dimensões, mas eles não terão acesso a nós e assim, consequentemente e energeticamente, serão realocados em orbes, seja em estágios iniciais de provas, expiações ou intermediários, seja em mundos primitivos. É castigo de Deus? Jamais. Deus não castiga em qualquer canto do universo, em qualquer um dos reinos, desde o princípio inteligente até o reino nominal, mas nós podemos estacionar, não regredir em nossa caminhada evolutiva, porque é assim que nos afirma a codificação kardeciana. Jamais haveremos de regredir em espírito, mas e estacionar. Há pouco a irmã estava dizendo que findaram o estudo de A Caminho da Luz de Emmanuel por Chico Xavier. Lá mostra o intercâmbio entre mundos, sem falar os exilados de capela de Edgar Armand, que também assim demonstra. Mas isso no lado temporário negativo. E no lado positivo, esse mesmo Manuel Filomeno de Miranda nos traz ali a quadrilogia intitulada Transição Planetária, 4 livros, demonstrando que seres lá das Pleiades aqui estão apontando desde 1970 a pedido do Cristo para que, aqui purificando-se, possam nos ensinar
E nós, quem sabe, como alunos, não mais rebeldes, e sim atenciosos aos ensinamentos transcendentes desses ditos extraterrestres, já que não são originários deste orbe do planeta Terra, tampouco desse sistema solar, possamos portar adequadamente e assim ascendamos como eles um dia passaram por esses degraus evolutivos que foram desafiantes a cada um deles. Ou não é também ainda a cada um de nós, é um intercâmbio entre uns. Assim, há de não ter a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, desculpas ao voltarmos ao mundo espiritual, por meio da consciência que cada um de nós teremos que empreender o que eu fiz de errado, mas o que eu fiz de bom, nesse índice, nesse espaço de uma encarnação, o que eu deveria ter feito de bom com tudo que eu recebi aqui no Missionários da Luz. Porque afirmam os irmãos espirituais, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que construamos o bem aonde quer que estejamos e com quem quer que seja. Queridos irmãos e irmãs, não é fácil de nós estarmos encarnados, mantermos-nos vigilantes e principalmente não reincindirmos nos erros pretéritos que tanto nós aí cometemos, mas estamos nos esforçando sangue para assim não mais agirmos em nosso próprio benefício, dias de passagem. Voltemos à Revista Espírita, onde Allan Kardec vai nos dizer, no capítulo intitulado Atmosfera Espiritual, que quando se pensa na energia da ação que o espírito pode exercer sobre um homem, sobre o ser encarnado, pode-se admirar que disso se deva resultar de uma aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos, é um ponto de interrogação. Então temos que ver o feixe agora da resposta da falange do Espírito da Verdade sobre este questionamento do codificador. Assim vem eles nos afirmar, esta ação será boa ou má, conforme os Espíritos derramem no meio dado um fluido benfazejo ou malfazejo. Estamos no final de provas e expiações e as duas situações ainda ocorrem no nosso homem nas duas dimensões da vida, agindo a maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios que se esparramam no ar. Miasmas deletérios, larvas mentais, chips e outros mais dispositivos que são acoplados ao corpo perispiritual dos vigilantes, que, diga-se de passagem, as energias que foram sugadas no período de carnaval não findam-se nos festejos, e isso prolonga-se no lar do indivíduo, no ambiente profissional, nas ruas. Então é muito complicada essa situação, o nosso despertar de consciência, a nossa manutenção de não nos contaminarmos com as coisas negativas, os vícios que estão aí derramando sobre a humanidade mazelas e mais mazelas, e assim sermos conscientes dessa resposta da falange do Espírito da Verdade, que existem os dois polos. Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer com quem possais estar acompanhado espiritualmente falando. É difícil mantermos em equilíbrio e conscientes de nossas responsabilidades, mas um dia escorregaremos. Está tudo certo, final de provas e expiações, mas recompondo-nos no dia posterior ou nos dias posteriores, assim vamos caminhando. Que possamos estar com as nossas antenas psíquicas mais tênues, cristalinas, junto às intuições dos nossos amigos espirituais, ditos mentores, a qual jamais nos abandonam nas duas dimensões da vida e nas 24 horas do dia. É o convite agora da falange do Espírito da Verdade, a nossa consciência. Voltemos à obra de Manuel Filomeno, aonde agora, no capítulo Concentração Mental, ele vai nos afirmar a grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca e radiações dos que participavam ativamente, principalmente por meio dos vícios, em demasia, enlouquecidos e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos. Afetava para pior a imensa área de trevas, ao tempo em que essa influenciava os seus mantenedores. E quem são os mantenedores dessa conexão com os ignorantes, com os ditos ou obsessores? Apenas e somente nós mesmos, por meio dos nossos atos. Frequência vibratória, equilíbrio, sabermos aonde devemos estar
e principalmente como nos portar aonde quer que nós estejamos. É o que nós estamos desenvolvendo de entendimento, a convite de Manuel Filomeno de Miranda e a convite da Falange do Espírito da Verdade em a edição da Revista Espírita de 1867. Vamos trabalhando com essa conscientização para que consigamos atrelar na sequência, queridos irmãos e irmãs, essa oportunidade de crescimento a qual eles oferecem para a humanidade desde lá do século XX, desde a publicação da primeira edição dessas duas obras que nós estamos trabalhando de Divaldo, além da Revista Espírita de Allan Kardec. Agora entramos na obra Entre Dois Mundos, o que Manuel, onde trazemos ali ao lado direito, que foi inclusive presidente por encarnado lá da Federação Espírita da Bahia, no capítulo Obsessões Coletivas, vai nos dizer que neste período instalaram-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, desviam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculavam a formosos projetos dignificadores. É como se disséssemos que até os ditos que já poderiam estar salvos em sua atual encarnação pelo seu bem-agir, ainda estão o quê? Suscetíveis de caírem nessas tentações mundanas. É só que tem tentação. Se não estivermos vigilantes de manhã, tarde e noite. Quem de nós aqui, ao voltarmos para o mundo espiritual, daqui a algumas poucas horas, em desdobramento espiritual, não dizemos a nós mesmos, antes de pegarmos o sono, quero ser útil, quero trabalhar, quero estudar, para que no dia seguinte, voltando à reencarnação, acoplando-me novamente ao corpo físico, eu possa ser melhor em comparação aos dias anteriores, e assim sucessivamente. Mas quais são os esforços que estamos empreendendo para tanto? Porque temos que ser os construtores, os artífices dessa regeneração, a qual Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e outros mais queridos irmãos, deixam-nos como alerta sobre o que está acontecendo e que há de ser sim a regeneração por meio desses irmãos de Alcione, lá das Pleiades, ajudando-nos em grande escala, desde que assim saibamos entender e colocar em prática aquilo que nos vem nos demonstrar lá de seus orbes no sistema quádruplo de planetas de Alcione, desde Alcione A até a Alcione D. Voltemos na Revista Espírita agora. Kardec vai nos dizer, ainda no título que nós estávamos trabalhando, de atmosfera espiritual desta obra, que assim podem se explicar certos efeitos coletivos produzidos sobre as massas de indivíduos. O sentimento de bem-estar ou de mal-estar que se sente em certos meios e que não tem nenhuma causa aparente conhecida, ou seja, que deva visualizar com os nossos olhos físicos. Um arrastamento coletivo para o bem ou para o mal, os impulsos gerais, o entusiasmo ou o desencorajamento, por vezes espécies de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de todo um povo. Falei, eu falei há pouco, não termina, por exemplo, hoje, ou que saia, que seja amanhã, a depender da região do nosso país. Prolonga-se a depender de tudo que nós tenhamos empreendido na parte de drogas, vícios, do tabagismo, como também do alcoolismo, da sexualidade e outros mais desequilíbrios que atraem esses irmãos espirituais também desequilibrados em ignorância. Não é difícil, mas precisamos estar atento a cada ano que passa e buscarmos divulgar, difundir essas informações para que, como disse o slide anterior, aqueles que tinham projetos certos de darem êxito em suas caminhadas também podem cair. E não queremos que cada um deles caia, como nós queremos que nós também não caiamos, desde que estejamos vigilantes e atentos a tudo isso que esses amigos espirituais nos alertam sobre este período de carnaval. Voltemos em Entre Dois Mundos, onde agora no capítulo Afinidade, Manuel vai nos dizer que, acurando a vista, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, parava uma nuvem espessa, densa, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres, seja nós ou os encarnados, de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa vibratória de convivência. Tamanho os desregramentos que há da humanidade encarnada
está despojando-se nesses momentos. Certa vez eu ouvi um palestrante dizendo que parece que tem 6 irmãos e irmãs que esperam os 364 dias do ano para que nesse 365, quando chega ali o momento do carnaval, coloque tudo para fora aquilo que ele gostaria de ter colocado e não o fez, demonstrando que não está vigilante e que tem que tomar cuidado para não perder a sua programação reencarnatória. E olha esse momento ímpar. Quantos de nós, nesses pouco mais de 8 e 2, podemos afirmar que teremos já o nosso passaporte concretizado, cravado para o próximo nível de estágio evolutivo, que é o mundo de regeneração? É impossível qualquer ser assim afirmar-se, independente da idade física a qual estejamos em nossa encarnação. Então, olha cada informação que nos faz pensar de nossas responsabilidades para com os nossos filhos, os nossos parentes. Será que estamos os alertando sobre todos esses perigos a qual as duas dimensões estão entrelaçadas, como tanto estamos afirmando aqui em Manuel Filomeno de Miranda? E Entre Dois Mundos, agora, em outro capítulo intitulado Dificuldade para adaptar-se à vida normal. E vejam que estamos pegando pequenos trechos de cada capítulo, porque seria extensíssimo, ficaríamos de 2 a 3 horas aqui se fôssemos pegar cada capítulo e entrelaçá-los entre essas 3 obras. Mas pelo menos esse resumo de cada um desses capítulos dar-nos a consciência, a responsabilidade que precisamos ter a cada dia que passa acerca desse tema e desse momento a qual a humanidade ainda há de passar nos próximos anos e provavelmente nas próximas décadas. Então assim, vem Manuel Filomeno de Miranda dizer-nos que passa da onda de embriaguez dos sentidos, os rescaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, sugados em suas energias vitais, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas, e os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal, ao nosso cotidiano, ao trabalho, ao lidar com a família e outras mais situações que nós estamos, quando em estado de vigília, por exemplo, com os olhos abertos, desenvolvendo em nossa programação reencarnatória. As convenções éticas necessitam prosseguir na mesma bacanal até a consumição das energias. O que Manuel fala neste momento está fora do que nós estamos buscando desenvolver de entendimento, queridos irmãos e irmãs. Lógico que não, mas não julguemos, como disse Jesus, para que não sejamos julgados. Muito pior deveríamos ter feito em reencarnações pretéritas. Alguém tem dúvida disso? Senão cá não estaríamos encarnados nesse momento ímpar de final de provas e expiações, mas estávamos cônscios de que saberíamos atravessar um período reencarnatório nesses momentos turbulentos, individuais e coletivos, como guerras, fome, corrupção, mentira, adultérios por pensamento, ou em concretizações de outras mais mazelas que nós, em humanidade, não logicamente generalizando, mas em grande maioria, nosso ordem, ainda empreendemos em desfavor de nós mesmos, porque estamos estacionando em nossas caminhadas evolutivas. Fique com esse alerta neste capítulo de Manuel Filomeno. Já em infestação espiritual, ele vem nos dizer, em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas e vigilantes, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas, que são esses portais que muitos palestrantes afirmam abrirem-se nesse período turbulento das zonas umbralinas desses irmãos em desequilíbrio. Mas um dia não mais assim não será, quando nós soubermos explorar na nossa oportunidade reencarnatória evolutiva, ver também um ponto do raciocínio que até agora estamos desenvolvendo. Será que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante pode também nos dar um contributo, também ainda dentro dessa obra, agora intitulada Nas Fronteiras da Loucura, dessas 3 que nós estamos trabalhando? Lógico, ele tem ali em um trecho intitulado do capítulo Justificativa deste evento de Carnaval, que é uma necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques, segundo alguns estudiosos do comportamento da psique. Psique, como falamos há pouco, tem muitas pessoas que guardam o ano inteiro para que nesse momento
destine ali o que está guardado e não estão buscando findar-se, concluir-se de uma vez por todas de suas vidas, que são elas que nada agregam às suas evoluções e às nossas evoluções espirituais. Ficam em um ambiente transitório, fugidio, passageiro e efêmero, que é um ambiente físico, a qual pouco há de agregar no momento reencarnatório que nós estamos passando. Então, um contributo do querido irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante sobre essas tensões que são descarregadas, que ficam ali prejudicando o corpo material de um ser durante todo o ano, por que não dizer também do seu corpo semimaterial ou corpo perispiritual. Temos que ficar atentos sobre todas essas mazelas que nós, humanidade, ainda as carregamos. Voltemos agora nas fronteiras da loucura, intitulado Festa dos Sentidos. Deste capítulo final, dizendo-nos: festa dos corpos, dos sentidos físicos, as criaturas esqueciam-se dos escrúpulos do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação mental, que poderiam fazer com que elas se perdessem em suas atuais encarnações. É o que nós estamos falando até o pesado momento. Barão Filomeno também nos traz aqui alguns tópicos que, logicamente, é um resumo dentro do capítulo que ele veio a trabalhar, que fica mais fácil para que compreendamos de uma forma mais simples cada um desses pontos que precisamos nós estarmos atentos e divulgar aos nossos semelhantes como oportunidade para tanto assim nós ou tivermos. Lá no capítulo intitulado A População Invisível, logo no item 1, ele vem nos trazer sobre essa população invisível ao olhar humano de seres encarnados, que era assim acentuadamente maior que os próprios encarnados. No item 2, disputavam entre si a vampirização de suas vítimas encarnadas. Então, sim, nós somos vampirizados por esses seres em ignorância, em desequilíbrio, lógico, a depender de como nós estejamos nos portando na nossa atual encarnação, que eram telecomandadas. Quantas vezes nós não somos os nossos próprios auto-obsessores? Quantas vezes transferimos ao mundo espiritual aos desequilibrados, mas elas que nós mesmos as construímos, que não estavam e não estão em nossa programação reencarnatória, mas por estarmos invigilantes, não conscientes de nossas obrigações, tomamos algumas atitudes a qual nós somos prejudicados e transferimos ao trem, ainda que esses do mundo espiritual, o que cabe a cada um de nós buscarmos, aprender e não mais reincidirmos, porque é o grande desafio a qual nós estamos buscando empreender nessa atual encarnação. Depois de dizerem ainda, estimavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam, ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas do corpo físico, ou seja, comparsas que estão ali apenagados, que estão dentro da mesma faixa vibratória e ambos estão curtindo aquelas energias por meio desses vícios. Se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Quantos vídeos assim não existem que são publicados não pelas grandes mídias, mas podem ser encontrados aí no meio da internet dessas situações que acaba de nos afirmar e que acontece na Manuel Filomeno de Miranda. Uns balotes desenfiados atacavam os burlescos transeuntes, transmitindo-os incursões nefastas. Tudo que está sendo falado nesses itens, inclusive, lembra que eu disse que naquela imagem GIF que nós estávamos apresentando da parte 1, porque eram duas partes, mas não todo o tempo em um único arquivo, que muitas daquelas situações ocorrem nestas festas, e os socorros espirituais dos prontos socorros, das cúpulas espirituais das casas espíritas assim do crime, é o que nos traz, nos afirmando aqui agora na Filomeno de Miranda, em outras palavras. Davam início assim a processos nefandos de obsessões demoradas, que não findavam-se com o término do carnaval, como dissemos logo no início. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tono sexual,
em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. E é esse momento da humanidade que, diga-se de passagem, aqueles que estão, ainda que não foram exilados, recambiados para outros orbes, nesse umbral grosso, aqueles que nós conhecemos como os dragões, os magos negros, os espectros, os chefes de falanges, acessam os invigilantes. Olha a importância de estarmos orando e vigiando para que não cairemos nessas tentações e não sejamos subjugados por esses seres muito aquém de uma evolução material, mas transcendente no campo do intelecto. Principalmente esses dragões que normalmente são recaminhados de mundos em mundos e comandam hordas e hordas de seres em ignorância, títulos, obsessões, mas que um dia, chegando à luz, ao despertar de consciência, um dia serão Cristos planetários como cada um de nós, também o seremos, para que atinjamos a nossa perfeição relativa até aos mundos celestes e divinos. Lembro que eu disse que André Luiz poderia também trazer um contributo ao tema que nós estamos trabalhando, lógico, em qual obra? Na intitulada Conduta Espírita, onde Chico Xavier, junto com Valdo Vieira, ali trouxeram o seu depoimento do mundo espiritual. Assim, André Luiz, lá num trecho dessa obra, vai nos dizer que o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores, o quê? Para espetaculares, para demonstrar ao mundo, principalmente na parte de estarmos ostentando, enquanto tantos estão em dificuldade. Quais motivos nós temos, dias de passagem, nós os espíritas, para festejar nesse momento, enquanto lá na faixa de Gaza tem uns que não tem nem arroz para comer? Sem falar na África, sem falar na Ucrânia. Nós somos os reais trabalhadores da última hora. Inclusive, o título da terceira obra da codificação kardeciana em O Evangelho segundo o Espiritismo são pontos de interrogação que nós temos que colocar em nossas consciências espirituais, ainda que digamos, mas nós temos que ter um pouquinho de lazer. Qual era o lazer de Chico Xavier mesmo? Qual era o lazer de Divaldo Pereira Franco? Qual era o lazer de Madre Teresa de Calcutá? Qual era o lazer de Irmã Dulce? De Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante? Ser útil aos mais necessitados. Será que temos que rever o que realmente é lazer em nossas vidas, preencher os nossos espíritos e recompor-nos energeticamente para que sejamos pessoas melhores a cada dia que passa em nossa programação reencarnatória? É o que esses baluartes e tantos outros no anonimato assim nos ensinaram. Será que foi essa estrada de Damasco que, por exemplo, André Luiz teve nos seus aproximados em comparação ao tempo terrestre, quase 8 anos, nas zonas umbralinas, pelos desvios que ele cometeu, dos excessos quando esteve em sua última encarnação, ao qual divisamos na obra Nosso Lar e também no filme? Queridos irmãos e irmãs, é uma grande responsabilidade estarmos encarnados, como aqui nos convida André Luiz a essa consciência maior. E Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, também pode nos colaborar acerca desse tema, lógico, em uma mensagem psicografada lá no mês 7 de 1939. Em 1939, Chico Xavier estava ainda na sua terra natal, Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. O que diz Emmanuel? Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. E em adormecendo as nossas consciências é onde podemos cair em larga escala nas tentações mundanas. Orai e vigiai, reforma íntima e esforços transcendentes para que melhoremos vigilantes de nossos pensamentos, a começar pelos pensamentos, porque os atos serão uma concretização do lapidarmos em um pensamento, de sermos mais tranquilos em analisar aquela situação que seja em nossas vidas colocadas para que testemos, por meio dos nossos mentores individuais, logicamente, em muitas das situações. Ainda continua Emmanuel dizendo: há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações humanos, nos seres reencarnados. E, às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. No ano tem 365
65 dias, uma existência corpórea, a depender da nossa idade, e em uma hora perder-se toda uma programação reencarnatória. E nesse momento, a qual Divaldo mesmo, lá naquele programa intitulado Transição, que passava na Rede TV, às 16 horas, nos domingos, há mais de uma década, em certa vez disse: milhões de espíritos estão atualmente reencarnados, que na última oportunidade de aqui permanecer reencarnado e passar para o próximo estágio evolutivo do ordem, regeneração, se assim, e tão somente assim, esforçarem-se para tanto em reformarem-se, em serem pessoas melhores, em enxergar a necessidade do nosso próximo esse que a cada minuto de nossas vidas está demandando atenção especial de nós, os cristãos, os espíritas. Grande alerta de Emmanuel sobre as responsabilidades que temos que ter para que não nos perquemos nesta atual reencarnação. A ação atualmente meritória seria de empregar todas essas verbas consumidas em semelhantes festejos, na assistência social, nas cestas básicas, aos necessitados, de um pão e de um carinho, como disse há pouco. Temos motivos para festejar, para gastar tanto com tantos seres que são nossos irmãos, já que um único Deus nós temos, e todos somos cônscios de que somos irmãos desde o princípio, inteligente até reino nominal, neste orbe, nas muitas moradas da casa do Pai. Venham ao encontro do que eu falei há pouco, agora esse impedimento do nosso querido irmão espiritual Emmanuel. Então estejamos atentos a respeito. Será que esse irmão Pedro Herbert Olof, aqui na cidade de São Paulo, onde vem nos trazer a seguinte mensagem também acerca desse tema, convidando-nos a uma expansão de consciência maior, onde ele vem dizer quais são as consciências dos atos, consequências dos atos que nós empreendemos, deixando para nós estarmos escolhendo por meio do nosso livre-arbítrio os caminhos que venhamos a traçarmos. Voltando entre os dois mundos, Divaldo, por meio de Manuel Filomeno de Miranda, vem trazer a sua psicografia dizendo: só a educação em outras bases, quando a ética e a moral renascerem no organismo social terreno, irá demonstrar que, para ser feliz e para recrear-se, não se torna impetuoso o vilipêndio do ser, nem a sua desintegração num dia, em uma hora, ou mais que seja, esquecendo-se da sua eternidade, já que o último é livre e a corrida é necessariamente obrigatória. É que, em outras palavras, aqui nos traz a consciência, o nobre irmão espiritual Emmanuel. E deixamos aqui nesse feche desse bate-papo fraterno, pedindo desculpa à casa, porque passamos pequeninos minutinhos, mas como disseram os queridos irmãos, o tema é transcendente, é complexo, mas precisamos sair de uma forma mais leve, sem pré-julgamentos, entendendo que cada um está no seu degrau evolutivo, respeitemos e se pudermos ser aos nossos semelhantes, para que despertemos, como estamos buscando nós despertarmos consciencialmente, busquemos dentro desse tríplice aspecto, a qual não esses apenas do slide, não sei se todos os conhecem, vamos praticamente de cada um deles, da esquerda para a direita, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, aquele que foi o mentor de Chico Emmanuel, no centro Jesus, ao seu lado Maria Rosa Mística de Nazaré, aquela que foi sua mãe, ao seu lado codificadora, Allan Kardec, no centro sentado Chico Xavier, afirmando-nos: conhecimento, quanto mais conhecimento cada um de vós adquirirdes, mais poderão e terão a vontade de agir de forma macro, ampla, porque disse Jesus: amai-vos o primeiro mandamento, mas instruir-vos o segundo. Tem que andar lado a lado. E de tudo que poderíamos trazer de características do autoconhecimento, gosto de ficar com uma frase de Sócrates, quando ele diz: conhece-te a ti mesmo. Se assim não portarmos, como poderíamos nos melhorar no presente? Reconhecendo as mazelas do passado e divisando no futuro, não ter mais que reincidir com aquilo que estamos buscando. Findarmos de uma vez por todas de nossa atual encarnação e, logicamente, a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que fará-nos aqui tornar-nos seres melhores, integrantes dessa oportunidade a qual Jesus invoca-nos para que sejamos os trabalhadores da última hora, em nossa simplicidade, humildade, dentro de nossas limitações está tudo certo, mas não é porque está tudo certo dentro da proposta de degrau evolutivo de final de provas e expiações, é que devemos que estar contentes e satisfeitos com o que observamos e obtivemos até o prezado momento. Não, sempre digamos a cada segundo de nossas vidas: mais eu posso ser útil ao meu semelhante, mais eu posso transcender em exemplos que transcende também
que é da área do intelecto. Vamos caminhando juntos, queridos irmãos e irmãs. É o convite dessa temática nesse primeiro bimestre, a qual estamos aqui na Cidade Líder, nos Missionários da Luz, e fica esse convite a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Desejamos um ótimo atendimento, um bom final de noite, um ótimo resto de semana, que na sequência dos passos possamos receber tudo que dentro da nossa meritocracia até o momento estamos buscando construir, e a cura lá na frente pode estar nos esperando, desde que transformemos em pessoas melhores, porque é assim que a fonte criadora Deus espera de nós, nem os nossos mentores individuais. Que assim seja, graças a Deus, e uma ótima noite a cada um de nós. Obrigado, Senhor, além de a todos os demais aqui presentes. Pela música que estou ouvindo nesse momento, pela paz que reina no nosso coração, pelo laço que nesse instante lentamente vai nos agarrando, entrelaçando o nosso coração. Agradecemos a imagem de Maria, a Jesus, que nesse momento lindas palavras soaram nos nossos ouvidos, mostrando o caminho a seguir, que lentamente assim, Senhor, vamos nos aproximando de Ti. Pois é caminho, é calejando as nossas mãos, que levantamos os tomados, mas nunca vamos esquecer que nesse presente do passado também somos tomados. E com as doces palavras que sobre aqui nessa casa do sol sagrado, nós ouvimos e aprendemos. Então, Senhor, é a Ti que ouvimos, e assim seja. A gente agradece ao Luiz, a palavra do plano espiritual, do Marcos, né, do Carlinhos, e a gente encerra agradecendo a todos. De volta, viu? Dia 30, né, de junho, e a gente segue os trabalhos, vai ter os passos, e aí a gente chama todos pelo nome. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço a todos nós.